O assunto hoje é os jogos de saúde. Fisiogames é o nome da empresa. Está aqui comigo o pessoal da Fisiogames. Uma honra em tê-lo aqui no programa. Obrigado por ter vindo no programa, Daniel Sanmartin e Alessandro Vieira. Daniel Sanmartin é o diretor da Fisiogames e é o responsável pela produção da empresa. Uma honra em tê-lo aqui no programa. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Renê. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem desenvolvido. O FanFisio, ele é um produto que foi resultado de um grande programa de inovação tecnológica que ocorreu em toda Santa Catarina. Esse programa chamado Sinapse da Inovação. A capital hoje conta com mais de 450 empresas na área de tecnologia. 450 empresas na área de tecnologia. Na área de tecnologia. Essas empresas elas cobrem desde a área de engenharia, na área de software. Isso é uma revolução, né, Daniel? É uma revolução. Porque o Brasil não domina muitas áreas do conhecimento da tecnologia no mundo. Hoje a prefeitura ela tem já se envolvido muito nesse assunto. Eles criaram um logo há pouco chamado Capital da Inovação. A Fisiogames hoje está instalada no polo SC Games, que foi criado a partir de um decreto do governador em março. Então lá nessa incubadora a gente tem empresas como a Hoplon, a Palmsoft, tem várias empresas, hoje se eu não me engano são mais de 10 empresas incubadas e ela se junta a todo esse movimento que traz o Sapiens Park, traz o Polo Celta, né? Então tudo isso tem trazido um grande interesse. E essa mão de obra que produz uma mão de obra qualificada. Uma mão de obra qualificada. Hoje, dos grandes diferenciais das empresas que se encontram em Florianópolis é a Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC. Essas universidades elas geram mão de obra extremamente qualificada. E justamente mão de obra qualificada é um desafio para as empresas de games. Porque uma empresa de games, eu posso falar um pouco da Fisiogames, que é a nossa empresa, a gente precisa de profissionais de diversas áreas. A gente precisa de programadores, de artistas, da pessoal de sonoplastia. O Alessandro é um exemplo muito claro dessa diversidade. Ele tem formação em psicologia, né, e o trabalho dele é projetar jogos. Esse assunto até ele pode comentar um pouco melhor. Deixa eu introduzir então na conversa aqui o Alessandro. Quero também citar um outro diretor da Fisiogames, que está aqui no estúdio conosco nessa tarde do programa Sala VIP ao vivo, aqui na Primeira TV, que é o Kleber Vieira, que é o diretor de inovação da empresa Fisiogames. Games for Health é o slogan da Fisiogames. Jogos para saúde. Jogos para a saúde. Uma honra muito grande tê-lo aqui. Obrigado, o Alessandro Vieira, que é o projetista da empresa. Exatamente. E que vem com a bagagem de ser bacharel em psicologia. E isso é um grande diferencial, que é mão de obra especializada e é um bom indicativo de sucesso para a empresa, Daniel. Sim, esse uma é o honra fato. tê-lo aqui, Alessandro. Obrigado. Até gostaria de explicar, então, o papel do projetista, né? Que na Fisiogames a gente acredita que o grande diferencial dos aplicativos é pensar no ser humano. Pensar na pessoa que vai usar, a pessoa que vai usar tem seu objetivo, seus interesses, tem toda a questão emocional, toda a questão corporal, no caso de um tratamento de fisioterapia. O fato da gente projetar, a gente pensando nesse conteúdo interativo, pensando no ser humano, é um diferencial da empresa. Por isso minha formação em psicologia, porque eu sempre tive muito interessado pela questão do ser humano na tecnologia, a questão dos computadores e também a questão dos videogames, que é uma coisa que atrai muita atenção de pedagogos, de educadores, de psicólogos, terapeutas, de modo geral, médicos também. E a Fisiogames está colocando essa questão dos videogames de uma forma tão positiva, né? Fazendo jogos para a saúde. Bom, essa é a próxima pergunta que eu queria fazer para o Daniel. Então, Daniel, Fisiogames partiu da ideia dos jogos de videogames. Lá 20 anos atrás, é isso, Daniel? Você era calça curta, pequeno, em casa, ficava jogando videogame, é isso? Eu ainda já comecei a pegar o Atari, aquele videogame que tinha poucos gráficos, o controle era muito simples, era um joystick. Até a palavra joystick é interessante porque vem da aviação. E justamente o joystick
foi que possibilitou essa grande revolução na área de jogos para a saúde. Porque os novos videogames eles estão vindo com uma forma de interagir diferente, uma forma mais livre de interagir. No nosso jogo, quando a gente percebeu que poderia buscar toda a tecnologia da computação, do entretenimento digital e colocar isso dentro de um produto, foi muito motivador. Que legal. Então, dentro da área da fisioterapia, as sessões elas são muitas vezes longas, o tratamento é demorado e você precisa de fatores que motivem o paciente, fatores que tragam mais qualidade ao tratamento. E nesse contexto surge o Fanfísio, para trazer um novo paradigma de tratamento. O Fanfísio, ao final de cada sessão, ele gera um relatório detalhado da qualidade, da evolução do movimento do paciente. Hoje o nosso produto ele trabalha com um sistema de coleta de dados através de um sensor totalmente sem fio, né? E com esse sensor a gente consegue capturar o número de repetições do movimento, a gente consegue capturar até mesmo... Estamos mostrando, inclusive, essas imagens aí, o Daniel. Pode explicar essa imagem dessa mulher com esse menino? Então, ali? Isso aqui foram testes de jogabilidades feitos no Centro Catarinense de Reabilitação. Nesse momento, as crianças elas jogavam, elas davam dicas de como seriam, né? Então, a gente percebeu que elas se divertiam muito. Toda a interface do sistema ela é bem simplificada, bem fácil, bem agradável de usar. Certo. E a segunda foto da menina ali? Essa menininha está jogando, a gente chama o jogo do sorvete, onde você tem que servir sorvetes. Então, para o paciente é uma grande diversão. Ele está se divertindo, ela não está... Ele está se divertindo. Como se estivesse jogando videogame mesmo. Ela está jogando videogame. Certo. E ao mesmo tempo ela está fazendo a fisioterapia. Ao mesmo tempo ela está fazendo a fisioterapia. Essa menina parece que ela tem o que ali, na perna, o que é? Uma prótese. Ela está amarrada, ela tem um problema. Ela não tem movimento nas pernas. Ela não tem movimento nas pernas. Ela tem que fazer fisioterapia para os membros inferiores, é isso? Na verdade, nela ela está fazendo um trabalho mais para a parte neurológica, de coordenação. Coordenação. Então, esse produto... Então, pode ser parte neurológica. Parte neurológica. Pode ser membros inferiores. Membros inferiores. Até o pessoal da pedagogia tem usado o jogo para trabalhar com as cores, porque nós temos o jogo dos balões. Cada balão tem uma cor, cada balão tem um peso. Então, para o paciente, é um jogo. Certo. Mas para o fisioterapeuta é uma ferramenta poderosa, onde ele... Com a ferramenta ele consegue incrementar suas sessões, ele consegue coletar dados estatísticos ao final de cada sessão que vão ser usados no projeto do tratamento. O sistema ele controla o tempo das sessões, né, e torna tudo isso muito rico, muito fácil de se aplicar. É um sistema que teve todo um estudo de usabilidade. Tá, a Fisiogames hoje ela tem quantos produtos no mercado exatamente, Daniel? Hoje a Fisiogames é uma startup, né? Então a gente teve todo um processo de desenho do nosso produto, do Fanfísio. Hoje ela está colocando e está preocupada em colocar esse primeiro produto, que é o Fanfísio. Que é o Fanfísio. Certo. Em paralelo, a gente trabalha com desenvolvimento de aplicativos sob encomenda. Certo. Então, por exemplo, muitos empresários nos procuram. Como é que a gente pode aumentar nosso faturamento utilizando jogos? Muitas pessoas não entendem essa possibilidade, né? E com a Fisiogames a gente consegue trazer essas soluções para eles, oferecendo jogos de advertisement, que são conhecidos como Advergames. Advergames são jogos utilizados para promover a marca, levar um conceito de uma empresa. Há pouco tempo a Kazan fez uso desse tipo de jogos para trazer a questão da sustentabilidade, a economia da chuva, utilizando jogos no evento. É tipo daquele monitor que existe no Jornal Nacional do Fantástico. Bota a mão e vai abrindo a tela, vai puxando a tela para cima, para baixo, é isso? Exato. É uma interação. É uma interação do público com o produto, é isso? Com o produto, exato. Mas ali é toque presencial. Toque presencial. Está na tela, bota a mão na tela, abre, fecha, volta, é isso? Esse tipo de aplicação, utilizando tela de toque, ela é muito rica. Você pode trabalhar com jogos, com navegação dentro do conteúdo. A introdução da tecnologia dentro da área da saúde, ela é um pouco lenta, porque é uma área que requer muitos cuidados, né? Então eu vejo, no meu ver,
pelo Brasil estar envolvido com a próxima Copa, estar envolvido com as Olimpíadas, vai trazer muito desenvolvimento tecnológico e científico para o nosso país. Então, essas atividades, essas tecnologias, elas não podem ser ignoradas e não devem ser ignoradas, porque serão um diferencial competitivo das nossas equipes, dos nossos atletas. E para isso a Fisiogames tem investido bastante em pesquisa, tem investido bastante em conhecimento, para possibilitar esse tipo de iniciativa aqui em nosso estado, em nosso país. Ok, peço permissão só um pouquinho ao Alessandro Vieira, que é o psicólogo, projetista da Fisiogames, e também peço permissão para o Daniel San Martin, que é o diretor de produção da Fisiogames, para nós irmos para um rapidíssimo intervalo comercial.